Olá, um bom dia para você. Senadores aprovaram nesta terça-feira projeto que amplia a região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal, a RID. E a alta dos preços dos combustíveis foi debatida no plenário. Os detalhes na reportagem de Lincoln Freitas. A medida provisória que cria uma empresa pública para a venda direta de petróleo do pré-sal está trancando a pauta do plenário. Apesar disso, os senadores votaram proposta para aumentar a região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal. Criada em 1998, a RID-DF é composta por Brasília e pelas regiões administrativas do Distrito Federal, além de 19 municípios goianos e 2 mineiros. A partir de agora, serão 29 cidades de Goiás e 4 de Minas Gerais. O número representa um aumento de 12 municípios do chamado entorno. Com o intuito de promover uma maior ligação, uma interface maior nas ações, principalmente na situação da área da saúde, da educação, transporte e segurança pública. É uma situação muito difícil que vive as cidades aqui do entorno, que são chamadas as cidades do NEM, que é NEM de Brasília e NEM do entorno. São mais de 200 mil pessoas. Os aumentos sucessivos nos preços dos combustíveis e os protestos dos caminhoneiros ganharam destaque no plenário. As questões foram debatidas pelos senadores. De julho de 2017 para cá foram 115 reajustes, 57% gasolina, 57% diesel, 70% só em 2017 botijão de gás. Eu chamo a atenção, senador Jorge Viana, 1.200.000 pessoas estão voltando a cozinhar com fogão a lenha. No Paraguai, o combustível da Petrobras é a metade do preço do combustível aqui no Brasil. Então, temos que, essa equação precisa ser muito bem explicada. Quando um caminhoneiro sai atravessando as estradas brasileiras, a sua esposa, os seus filhos não têm a certeza de que ele vai voltar. E agora mais essa punição, que é esse preço definido diariamente em função dos preços internacionais. O presidente do Senado diz que vai buscar soluções para essa alta frequente no preço dos combustíveis. É abusivo o que está acontecendo no Brasil em relação a essa questão dos combustíveis. Nós vamos fazer uma comissão geral, convocando o presidente do CAD, que tem responsabilidade nessa questão de cartéis. Nós estamos convocando o ministro, convidando o ministro das Minas e Energia, para que aqui venha, o presidente da Petrobras, o presidente das distribuidoras, por um lado. E, por outro lado, nós vamos convidar os representantes dos consumidores. O presidente Michel Temer editou medida provisória acabando com o Fundo Soberano. A MP foi publicada nesta terça-feira no Diário Oficial. Câmara e Senado terão 120 dias de prazo para aprovar a medida antes que ela perca a validade. O Fundo Soberano foi criado em 2008 para funcionar como uma espécie de poupança para ser usada em momentos de crise. Desde 2016, o governo vem resgatando cotas do fundo e transferindo para a conta única do Tesouro. Foram retirados 26 bilhões e meio de reais. Hoje, o Fundo Soberano tem cerca de 500 milhões em caixa. A medida provisória publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União acaba com o Fundo Soberano. De acordo com o texto, os recursos do fundo serão usados para o pagamento da dívida pública. A intenção do governo é usar o dinheiro do fundo para garantir o cumprimento da chamada regra de ouro das contas públicas, que impede que as dívidas superem as despesas com investimentos. Eu vejo com bons olhos toda medida que pretender diminuir o saldo devedor dessa dívida, porque quanto menos capital a gente deva, menos a gente vai pagar de juro. E isso vai sobrar para
investir na saúde, na infraestrutura. Não faz mais sentido ter o Fundo Soberano. Nós temos outras sistemáticas de recursos, nós temos uma reserva externa de 380 bilhões de reais, portanto, muito recurso, e nós temos, aliás, 380 bilhões de dólares, e, portanto, temos toda a condição de dar respaldo às contas internacionais. O Fundo Soberano foi criado com a ideia de proteger o país, no caso daquilo que se chamava doença holandesa, excesso de exportações e uma desvalorização do dólar, ou seja, uma valorização extrema do real. O caso hoje é o oposto. A oposição criticou a edição da MP. Eles estão acabando definitivamente o Fundo Soberano para pagar a dívida. É um descontrole total da economia do Brasil. Agora, para onde estão indo esses recursos que estão faltando no caixa do governo? Ninguém sabe. Eliminar uma poupança que o país tem feito ao longo do tempo para situações emergenciais e utilizar isso diretamente no pagamento, no abatimento da dívida, é como enxugar gelo. Não dá para deixar aquilo que não é apenas uma reserva emergencial, que é a própria garantia da estabilidade econômica do Brasil, ser exterminada e utilizar esses recursos para fazer lá os interesses do capital internacional. A Comissão de Assuntos Sociais tem reunião daqui a pouco, às 9 horas da manhã. Os principais assuntos da pauta você confere agora com a presidente da Casa, senadora Marta Suplicy. A Casa abre com um tema muito interessante, que foi votado na nossa comissão, um projeto para o ano inteiro ser pesquisado. Ele é um plano de trabalho para a política de atenção hospitalar e da contratualização dos hospitais filantrópicos no SUS. Trocando em miúdos, o que seria isso? Avaliar como é que as filantrópicas funcionam, como é que elas sobrevivem às dificuldades que elas têm. Mais um projeto, só que eu vou falar, que é um projeto 107/2018 do senador Randolph. Visa facilitar o acesso a procedimentos, laqueaduras e vasectomias. O que é isso? É referente a planejamento familiar. Hoje, se uma mulher quiser fazer uma laqueadura, ou um homem uma vasectomia, só pode fazer se o cônjuge permitir. O que é isso, né? Então, esse projeto é bem interessante, porque é possível agora, e também, ele também traz uma introdução muito boa. Uma diferença é que hoje você pode até fazer a laqueadura pelo SUS, com a permissão do tal do cônjuge, mas só 60 dias após o parto. O que, vamos e venhamos, obriga a mulher a 2 procedimentos. Um é o parto, e depois de 60 dias ela é submetida de novo a uma cirurgia. Então agora vai ser permitido poder fazer junto com o parto. Outras comissões do Senado também têm reunião nesta manhã. Vamos conferir. Às 9 horas, na Comissão de Desenvolvimento Regional, vai ser realizada uma audiência pública interativa para discutir proposta de salvaguarda à cultura do forró, reconhecendo-a como patrimônio imaterial da cultura brasileira. Às 10 horas, na Comissão de Constituição e Justiça, haverá análise de indicado para compor o Conselho Nacional de Justiça. Na pauta também tem destaque um projeto que estabelece regras para o registro de crimes pelos órgãos de segurança. Também às 10 horas, na Comissão de Relações Exteriores, vão ser sabatinados diplomatas indicados para representar o Brasil na Alemanha e junto à Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a FAO. Às 10h15, a CPI dos maus-tratos contra crianças e adolescentes analisa requerimentos. E a outra CPI, CPI dos cartões de crédito, faz audiência pública para ouvir o Instituto do Desenvolvimento do Varejo, a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e o SPC Brasil. Às 10h30, na Comissão de Educação, audiência pública para debater a percepção social sobre a qualidade da educação. E às 11 horas, na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, o destaque da pauta é o projeto que isenta beneficiários de planos de saúde de cumprir carência em caso de urgência. Os postos de gasolina estão entre os setores que podem formar os chamados cartéis. Muitos já ouviram falar, mas pouca gente sabe o que é um cartel.
Nós vamos entender agora um pouco mais sobre o tema na reportagem de Soraya Mendanha. Os cartéis são uniões secretas ou não oficialmente divulgadas entre empresas concorrentes para controlar um mercado, determinando preços e limitando a competição. Essa manipulação de preços é comum, por exemplo, entre os postos de gasolina. Muitas vezes o preço se eleva sem nenhuma justificativa. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, já verificou a prática em 17 municípios. Belo Horizonte, Goiânia, Vitória, Florianópolis e grandes centros urbanos e também cidades menores, como Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Lages, em Santa Catarina e Uberlândia, no Triângulo Mineiro. E, basicamente, essa condenação vem por conta de investigações próprias do CAD, como também, isso é importante ressaltar, de investigações da Polícia Local, do Ministério Público Local. O cartel é considerado crime contra a ordem econômica. A legislação prevê para a prática pena de 2 a 5 anos de reclusão e multa. Este economista alertou para os impactos desse tipo de crime ao consumidor. Já se vê, né, de antemão que a tendência vai ser a fixação de um preço que gere os maiores lucros, com uma pouca competição, uma pouca concorrência, né? O consumidor perde o seu poder de barganha, ele tem mais dificuldade, por exemplo, em conseguir aqui ou ali um preço menor. Um projeto do Senado aumenta as multas pagas por empresas que praticarem cartel. A proposta estabelece ainda o ressarcimento em dobro às partes prejudicadas, exceto quando houver a celebração do acordo de leniência, uma espécie de delação premiada para a pessoa jurídica, que permita ao CAD estimar os danos causados. É muito válido esse aumento, essa alteração na lei, porque você consegue reprimir de forma mais efetiva os cartéis. A partir do momento que os empresários veem que eles poderão ser punidos fortemente pelo Estado, cria-se um desincentivo para a formação de cartéis. De acordo com o Piscitelli, os cartéis existem em diversos setores, entre eles os de bebida, de alimentação, setor automobilístico, supermercados, estacionamentos e também construtoras que disputam licitações. Isso é muito comum em grandes obras ou nos fornecimentos ao setor público, que em geral envolve um volume maior de recursos. Eles combinam quem vai ser o vencedor. Repartem, né? Fazem um rodízio. Quem vai ganhar o quê? Para fazer denúncias sobre a existência de cartéis, você pode acessar o site do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O endereço é o cad.gov.br. Basta acessar o ícone e clicar Denúncia na página inicial. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.